Bom dia, Laura. Bom dia. Bom, eu acho que eu vou começar a aula. Se alguém chegar, eu aceito. Então, galera, a gente vai trabalhar hoje a semana 1 do PET 4. O tema é os grandes grupos dos seres vivos. E a gente vai falar um pouco sobre os seres procariontes. Então, até o fim do século XIX, os seres eles receberam a classificação proposta por Linneu, que eram o reino planta ou plantae, e nessa época os fungos eles também faziam parte desse reino. E também o reino animalia foi proposto por ele. E em 1866, o alemão e o biólogo Ernst ele propôs então a criação de outro reino chamado protista, que englobaria os seres microscópicos, que antes eram classificados como plantas ou animais. Porém, mais tarde, depois da criação do microscópio eletrônico, houve a certeza que as bactérias elas eram micro-organismos que se diferiam dos outros protistas. E aí, então, o estadunidense Herbert, ou Herbert, não sei pronunciar direito o nome dele, as inclui no reino Monera. E alguns anos depois, outro biólogo chamado Whittaker, ele propõe então um reino que a gente vai chamar de reino fungi ou fungi. E inclui lá nesse reino os fungos, que no início também faziam parte do reino planta. E por fim, nos anos 80, a cientista Margulis, ela propõe que as algas, que também eram classificadas como plantas, fizessem parte do reino protista. Ainda, a gente tem que esse reino ele não é considerado um grupo monofilético, porque os seus integrantes eles teriam que descender de um ancestral comum, coisa que não acontece aqui. Então, após muitos estudos, né, e comparações genéticas, o biólogo Carl, ele em 1990 propõe o sistema de organização dos seres vivos, que é o mais aceito nos dias atuais, o qual é dividido em 3 domínios, sendo bactéria, eucária e arquea. E hoje em dia a gente tem conhecimento desses 6 reinos, que são arqueabactéria, eubactéria, protista, fungi, plantae e animalia. Então agora eu vou falar um pouco das diferenças entre esses reinos, que está descrito aqui nesse quadro. O reino Monera. Só um minutinho que eu vou aceitar uma pessoa que pediu para participar. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Depois eu vou disponibilizar a aula para vocês, tá bom? Aí quem perdeu o começo da aula pode rever se quiser. Então, como eu estava falando, o reino Monera ele não possui núcleo celular e também não formam tecidos. Eles são unicelulares, possuem parede celular e eles podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos. O reino protista, ou protoctista, eles são autótrofos ou heterótrofos, possuem núcleo celular, são uni ou multicelular. Eles têm parede celular presente no caso das algas e ausente nos protozoários, e eles não formam tecidos. O reino dos fungos, reino fungi, possui núcleo celular, parede celular, são heterótrofos, uni ou multicelulares e não formam tecidos. O reino das plantas, reino plantae, eles possuem núcleo celular, parede celular, são autótrofos, né, eles produzem o próprio alimento, eles formam tecidos e são pluricelulares. Essa nomenclatura pluri ou multicelular só se difere porque os multicelulares a gente nomeia assim quando há a formação de tecidos verdadeiros. O reino animalia, ou reino animal, que é o reino que a gente faz parte. Eles possuem núcleo celular, não possuem parede celular, somos heterótrofos, com exceção dos poríferos. Não, perdão, os poríferos, eles são pluricelulares, não são pluricelulares como nós, na verdade. E nós, do reino animalia, formamos tecidos verdadeiros, com exceção dos poríferos também. Porque eles são multicelulares, por isso eles não formam tecidos, essa é a diferença. Então,
vamos falar um pouco das características gerais. O domínio bactéria contempla os indivíduos procariontes e unicelulares. A maioria tem parede celular. E aí aqui na imagem tem algumas estruturas, né, presentes nesses seres, como membrana plasmática, que delimita o citoplasma, e os flagelos, que muitos usam para se movimentar. O domínio eucária é o domínio dos eucariontes. Eles têm núcleo verdadeiro, né, que é separado do citoplasma, e dentro há várias organelas, como a gente pode ver nessa imagem. E alguns desses representantes são as plantas, os animais, os protozoários e os fungos, sendo que somos uni- ou pluricelulares. O domínio ou reino Archaea envolve algumas espécies procariontes e unicelulares, e geralmente são microscópicas. E por causa dessas características, né, como eu disse antes, eles já foram considerados do reino Monera. Mas aí descobri então que a galera desse grupo elas parecem mais com os eucariontes, né, com nós, do que com bactérias de fato. São considerados organismos que vivem em ambientes extremos, por exemplo, alta temperatura ou acidez excessiva, entre outros. Mas eles também podem ser encontrados em ambientes moderados, né, distribuídos na natureza. E. Ué, cadê a tabela? Aqui a tabela, perdão. Aqui nessa tabela que está presente lá no PET 4 dessa semana, fala das principais diferenças desses três domínios, né, que eu acabei de explicar para vocês não se confundirem. Agora eu vou falar um pouco dos procariontes de forma mais geral e resumida. As bactérias e as arqueas, elas foram muito provavelmente os primeiros organismos que habitaram a Terra, né, e de forma mais abundante nesses últimos bilhões de anos. São organismos unicelulares, porque não tem núcleo, e carece de organelas, e são menores que as células eucarióticas. A maioria tem uma estrutura chamada parede bacteriana, que é responsável por proteger a célula e dar forma a ela. A maior parte dos procariontes tem um único cromossomo circular e eles não possuem um núcleo delimitado por membrana para poder guardar o cromossomo. Então, o cromossomo ele é visto numa parte do citoplasma, chamada de nucleóide, que nessa imagem a gente consegue ver. E muitos procariontes têm o chamado plasmídio, que são pequenos anéis de DNA que estão fora do cromossomo. E a função desses plasmídios é levar um número pequeno de genes que não são essenciais para as bactérias e que serão copiados dentro da célula. Porém, há vantagens de possuir essa molécula, que é o plasmídio, porque eles podem ser transferidos para outros procariontes de uma população, espalhando assim os genes que são benéficos, né, para a sobrevivência. Um exemplo disso são os plasmídios que carregam genes que tornam as bactérias resistentes aos antibióticos e que é vantajoso para essa bactéria. E quanto à reprodução dos procariontes, se dá através de um processo de divisão celular chamado de fissão binária, que é quando produz células filhas geneticamente idênticas à mãe. E esse processo ele também costuma ser bem rápido. Para finalizar, né, uma diferença entre as arqueas e as bactérias é que ambas têm organização e funcionamento de genes diferentes uma da outra, apesar de terem tamanho e aparência bem semelhantes. E como eu mencionei antes também, as arqueas são seres que conseguem viver e suportar ambientes que outros seres não conseguem, como, por exemplo, fontes termais, que são ambientes bem extremos. E é isso, galera. A próxima aula a gente vai falar um pouco do reino fungi, então. E quem quiser acompanhar o Instagram, segue lá o @. A gente posta bastante conteúdo lá. Alguma dúvida, pessoal? Não, Luísa, tudo certo.